Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 22 de julho de 2024. E depois do atentado contra o candidato da oposição e da desistência do candidato da situação, muita gente está dizendo que está pelada a coruja e que o candidato da oposição já é o vencedor da eleição americana. Infelizmente, não é bem assim e no vídeo de hoje eu vou explicar por quê. Logo depois da vinheta eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês que mensalmente contribuem financeiramente para a existência e a preservação da linha editorial independente do canal Dextra. Infelizmente, as receitas do canal caíram bastante de maio para cá, estão caindo mais ainda em julho. E a contribuição financeira de vocês é fundamental para a existência do canal Dextra. Se você puder pingar seu Pix ou se tornar membro do canal, eu agradeço. Muito bem, meus amigos. Que eleição emocionante essa do Hemisfério Norte, não? Muitos fatos contundentes se sucedendo a cada momento e vejam só, até a semana passada, dois fatos presidiam a dinâmica da eleição. O atentado ao candidato à oposição e a sua condição de vítima, que angaria solidariedade, ele fica numa condição de inatacabilidade, e as pressões sobre o candidato à situação para que desistisse. No momento em que o candidato da situação desistiu, criou-se uma situação nova, um fato novo que altera a dinâmica dos acontecimentos. Tudo indica que a candidata do partido da situação será a atual vice, que era vice na chapa da situação. Mas esta situação ainda não está definida. Há praticamente uma unanimidade convergindo no partido de situação para o nome dela, mas desde o momento em que o candidato à situação desistiu, as atenções que antes estavam voltadas para as duas pautas que eu citei, o atentado e as pressões pela desistência, agora se voltam para o partido da situação. Como se dará o processo de definição e oficialização da nova candidatura? Quem será o vice da candidata, se é que ela vai ser confirmada? Tudo indica que sim. São interrogações que, dentre outras, ocupam o noticiário, tornando o partido da situação o assunto principal. Mudança de candidato significa mudança de estratégia, significa mudança de discurso. Mudam certas circunstâncias que influenciam o tabuleiro eleitoral. A eleição no Hemisfério Norte está cristalizada, ao contrário do que pensam aqueles que a coruja está pelada e que o candidato à oposição já é o vencedor. Não se alterou nas pesquisas ao longo de toda a eleição a quantidade de eleitores posicionados à esquerda e à direita com a situação e com a oposição. O cenário de que um contingente muito pequeno de eleitores flutuantes vai definir permanece o mesmo. A boa notícia é que o posicionamento do candidato da oposição não muda. A candidata da situação, a possível nova candidata da situação, era responsável pelas políticas imigratórias do atual governo e, portanto, ela está posicionada numa condição desfavorável para um dos principais temas do debate do candidato da oposição, que vai bater e já bate nessa tecla. Não mudando o posicionamento, o que o candidato da oposição precisa fazer é apenas calibrar o seu discurso. E isto é muito melhor do que ter que mudar completamente a estratégia. A estratégia não muda, o que muda é o discurso em função da mudança de candidato. Não sabemos ainda como virá em termos de estratégia e discurso a candidata da situação, a nova candidata do partido do governo. Mas, estruturalmente, a eleição continua renhida, competitiva. As pesquisas anteriores à desistência
mostraram uma vantagem do candidato à oposição de cerca de 5 pontos percentuais derivados do atentado e da convenção do seu partido. Isso sempre acontece depois da convenção partidária, o candidato dá uma deslanchada. 5 pontos percentuais foi a maior distância que o candidato da oposição já obteve de vantagem sobre o candidato da situação, que era outro. Os testes feitos antes do atentado e antes da mudança mostravam uma eleição extremamente competitiva, com o candidato da oposição favorito. A maioria das pesquisas, a média das pesquisas, mostravam o favoritismo do candidato da oposição e eu acho que isso não mudou. Mas a eleição está longe de estar definida. O dia da votação é só lá no dia 6 de novembro. As atenções agora se voltam para o partido do governo, o processo de oficialização da nova candidatura, a escolha do vice. E isto é um ambiente, em princípio, favorável ao partido da situação. Não existe eleição ganha antes do último voto contado e das urnas fechadas. Esta eleição é a prova de que fatos novos podem mudar o curso dos acontecimentos a qualquer momento e muita água ainda vai passar por baixo desse moinho. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal e nos canais alternativos do canal Dextra nas outras mídias sociais. E lembre-se, o mês de julho se encaminha para o fim, as receitas do canal estão muito abaixo do necessário para manter o equilíbrio entre receitas e despesas. A sua contribuição financeira mensal é fundamental para a continuidade deste e de todos os canais da direita. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal Dextra, eu agradeço, assim como agradeço se você puder compartilhar esse vídeo, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.